Se você gostou dessa maquiagem, amanhã sai o tutorial de como eu fiz ela. É bem simples, eu só coloquei as cores, mas eu achei que ficou bem bonito. É isso. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um caso criminal. Esse caso é bem forte, bem desconfortável, principalmente se você é mulher. Ele me deixou assim muito... sabe? Por quê? Pra quê? Sabe? Se você tem qualquer coisa assim, se você fica desconfortável ouvindo falar sobre maternidade ou qualquer coisa ruim acontecendo com mulheres grávidas, eu já aviso agora, isso acontece nesse caso. E eu também, é claro, gostaria de dizer que eu não quero desrespeitar ninguém com nada do que eu falo nesse vídeo. Esse vídeo envolve uma comunidade nativa indígena nos Estados Unidos, envolve uma mãe, envolve uma família e eu não quero desrespeitar nenhuma dessas pessoas. Como eu sempre digo, eu faço esses vídeos por motivos educacionais e tudo que eu falo aqui é para que esses casos fiquem mais conhecidos e para que esses assuntos sejam mais discutidos. Esse caso é o caso da Savannah Greywind. Savannah Marie Greywind nasceu no dia 9 de agosto de 1995, em Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Ela era membro de uma enorme comunidade indígena, nativa dos Estados Unidos. O pai dela era da tribo Spirit Lake e a mãe dela era da tribo Turtle Mountain. Ela era enfermeira e era uma pessoa muito comunicativa. Todo mundo dizia que ela era o tipo de pessoa que dizia o que estava fazendo pelas redes sociais ou então por mensagens o tempo todo, principalmente com a família dela. A comunidade dela era muito unida, então ela era uma dessas pessoas que usava as redes sociais para sempre ter certeza de que todo mundo estava bem, sempre ter certeza de que estava todo mundo unido e todo mundo sabia onde todo mundo estava o tempo todo. Ela era uma pessoa muito precavida. Sempre que ela saía de casa, ela mandava uma mensagem para a mãe dizendo onde ela ia, esse tipo de coisa, porque ela sabia dos perigos de ser de família indígena. Ela sabia do que isso poderia gerar, assim, né? As opiniões de algumas pessoas quanto a isso. Então ela era bem precavida. Ela tinha um namorado chamado Ashton Metheny e eles se conheciam desde o colégio e ele também era dessa comunidade e os pais dela aprovavam muito esse relacionamento. Era, assim, perfeito, era aquela história, assim, de duas pessoas se conheceram na infância, têm as mesmas raízes, se dão muito bem juntos, era tudo perfeito. Em 2016, a Savannah se mudou para a cidade de Fargo para trabalhar como enfermeira em um lar. Eu não lembro agora se é como um lar de idosos ou é só um lugar onde você leva as pessoas com algum tipo de problema que precisa de cuidados constantes. Agora eu não lembro se é só para terceira idade ou se é para todas as pessoas, mas é esse tipo de lugar. Ela foi trabalhar lá e ela teve que se mudar para mais perto desse lugar, então ela se mudou para aquela cidade. E no fim do ano de 2016, ela descobriu que estava grávida e ela ficou muito feliz. Então o namorado ia se mudar com ela e a família também resolveu se mudar para a cidade para ficar mais perto dela. E estava todo mundo muito feliz, todo mundo muito animado, assim, realmente estava tudo dando certo na vida dela. Ela tinha um emprego, ela tinha uma casa, ela tinha uma família, ela estava super feliz. Em 2017, então, essas coisas foram acontecendo, ela foi se mudando com o namorado, a família dela estava por perto dela e o emprego dela estava indo super bem. Até que no dia 19 de agosto de 2017, uma coisa aconteceu. Ela já estava com quase 8 meses de gravidez. Ela pediu pizza pro almoço nesse dia, tava com vontade de comer pizza. E à 1h30 da tarde ela mandou uma mensagem pra mãe dela. Nessa mensagem, ela dizia que estava indo pra casa de uma vizinha ajudar com um vestido. Ela ia vestir o vestido para que essa vizinha pudesse fazer ajustes. Ela ia servir de manequim pra a vizinha fazer ajustes nesse vestido. A mãe dela disse, ok, agora eu sei, né, sabe? Ela sempre avisava onde ela ia, então ela avisou pra mãe. E foi até a casa da vizinha ajudar essa vizinha. Às 2h30 da tarde, ela ainda não tinha mandado mais nenhuma mensagem pra ninguém. O namorado disse que ela tava falando com ele, falando sobre esse vestido também, isso que ela ia fazer. E também parou de
mandar mensagem do nada. O que é uma coisa muito estranha, não é uma coisa que a Savannah faria. Ela não é o tipo de pessoa que para de mandar mensagem. Ela avisa se for parar de mandar mensagem. Então a mãe dela pediu pra que o irmão fosse ver como ela estava, né? Vai que ela passou mal, né? Uma mulher grávida. Vai que ela passou mal, vai que a pressão dela baixou, alguma coisa aconteceu, então ele foi checar. Ele bateu na porta e não tinha ninguém em casa. Ele não sabia qual era o andar onde a vizinha estava e tal, essa pessoa que estava com ela. Então ele não foi falar com ela, ele voltou. E um tempinho depois, o pai da Savannah foi checar com essa vizinha. Ele bateu na porta, a vizinha atendeu e disse que a Savannah ainda estava lá. Ela tinha que ficar parada porque ela tava costurando o vestido no corpo da Savannah. Então ela falou, ela vai ficar aqui mais um tempo, tá tudo bem, ela tá lá dentro, tudo bem, ela só vai ficar aqui mais um pouquinho. O pai dela disse ok, a gente espera. E 2 horas depois, às 4h30 da tarde, ela ainda não havia se comunicado com ninguém. E ela ainda não havia saído da casa da vizinha. As pessoas estavam achando um pouco estranho. Ela não havia almoçado também ainda. Eles já haviam entrado no apartamento pra ver se vai que ela desmaiou dentro do apartamento. Mas não. Ela não havia nem comido a pizza que ela pediu pro almoço. Então, alguma coisa estava errada. Então a mãe foi checar com a vizinha de novo e a vizinha disse que a Savannah já havia ido embora. Que ninguém, assim, não fazia sentido, porque as coisas dela ainda estavam no apartamento dela. Ela não havia almoçado, ela não havia comido. E mais uma coisa que todo mundo disse, a gravidez fez o apetite dela aumentar sim. Ela, tipo, sentia fome muitas vezes, então ela não comia desde de manhã, já eram 4h30 da tarde. O carro dela ainda estava no estacionamento. Não só o carro dela ainda estava no estacionamento, mas a mãe também disse que ela não ia a lugar nenhum a pé. Ela estava quase 8 meses de gravidez, ela estava inchada, ela estava dolorida, às vezes ela desmaiava quando andava meia hora, então ela estava grávida, ela não ia pra lugar nenhum a pé, e ela não ia pra lugar nenhum sozinha, e ela provavelmente estava com fome. Essas são as conclusões. Então é claro que a família chamou a polícia. A polícia foi checar com a vizinha e o marido. A gente finalmente descobre, nessa parte da história, a família finalmente descobriu o nome dessa vizinha, que é Brooke, e o marido dela, que é o William. O marido só chegou em casa no fim da tarde, quando a polícia foi checar. A polícia olhou a casa, não tinha nada de suspeito. Pegou esse depoimento dela, dizendo que ela saiu da casa dela lá pelas 4 da tarde. E ficou por isso mesmo. Então, as buscas começaram. Mas nada estava dando certo, ninguém a via, ninguém sabia onde ela estava. Em momento nenhum ninguém falou: eu pensei ter visto ela em tal lugar. Não, ela simplesmente desapareceu. Até que mais uma vez, no dia 24 de agosto, a polícia resolveu olhar mais um pouquinho a casa da vizinha. Sim, checar a casa mais uma vez. E eles encontram uma coisa muito interessante. Eles encontraram um bebê. Uma menina. Um bebê. Na casa da vizinha. Suspeito, né? Pra dizer o mínimo. Assumindo, é claro, que esse seria o bebê da Savannah, eles levaram o bebê pro hospital e prenderam os dois. As histórias, então, olha. A Brooke, eles, é claro, separaram os dois, né, em salas diferentes. E a Brooke disse que foi uma decisão da Savannah. Que a Savannah quis induzir o parto prematuro e dar o filho pra ela. Assim, ela quis, sabe? Tipo, uma decisão dela. Sendo que ela tava super feliz com aquela criança. Tipo, todo mundo sabia disso. Ela tava super feliz. Ela não queria nem saber. Ela podia não ter nada no mundo, mas com aquele filho ela tava super feliz. Por que ela daria o filho pra alguém? Por que ela tomaria essa decisão? Sem nem falar com ninguém, sem nem falar com a família, com o namorado, nada. Assim, ela simplesmente tomou essa decisão. Não, né? E a história que o William contou é que ele chegou em casa, viu a esposa limpando sangue do chão, e aí ela apareceu com um bebê e disse: é nosso. É nosso.
eu parei aqui 5 minutos atrás, vamos ter que lidar agora, o filho é nosso. Ok. Sabe, ele acreditou, será? Não, né? Não. A verdadeira história é um pouquinho mais assustadora. No dia 27 de agosto, então, dois homens estavam... Qual é o verbo pra quando você tá num caiaque? Porque eu preciso desse verbo agora. Eles estavam em um caiaque num lago ali próximo do condomínio de apartamentos onde a Savannah morava. E eles encontraram um corpo flutuando. Eles chamaram a polícia e horas depois esse corpo foi identificado como sendo o da Savannah. E ela não tinha mais um bebê com ela, confirmando que aquela menina era a filha dela. No dia 11 de dezembro de 2017, a Brooke se declarou culpada e contou o que realmente aconteceu. Ela não disse o porquê, e muita gente questionou o porquê, já que ela era conhecida por não querer ter filhos. Ela era conhecida por, tipo, ter abandonado os próprios filhos, a Brooke. Então muita gente não entendeu o porquê dela ter feito isso, mas ela viu uma mulher grávida se mudando pro condomínio de apartamentos dela e planejou roubar esse bebê. Essa foi a linha de pensamento dela. Aí o que ela fez? Ela fez um pouquinho de amizade ali com a Savannah e resolveu chamar a Savannah pra arrumar um vestido. O que também é muito estranho, porque se você parar pra pensar, uma mulher grávida, você quer que uma mulher grávida modele o vestido pra você? Será que era um vestido específico para mulheres grávidas? Não faz muito sentido. E trazer a Savannah pra dentro da casa dela. Ela então, com a Savannah ainda acordada, que é a pior parte, ela não deu nada pra Savannah, ela simplesmente abriu a Savannah e arrancou a criança de dentro dela. Assim, ela só arrancou a criança de dentro dela. Eu não consigo imaginar o desespero que ela tava. A Savannah, claro. Eu não consigo imaginar o desespero que ela devia estar sentindo naquela hora. O quanto que ela não deve ter lutado pra sair de lá. A partir do momento que ela percebeu o que estava acontecendo. Mas não deu tempo. E ela morreu. Então, o William, quando chegou em casa e viu sangue, um bebê e um corpo, se livrou do corpo no lago mais próximo e ficou com o bebê. Outra coisa que eu quero saber é as primeiras vezes que a polícia foi até a casa da vizinha perguntar sobre, né, todas essas coisas e ver se estava tudo bem, ver se tinha alguém lá, onde estava esse bebê? Será que a polícia não olhou certo? Será que estava dentro do armário? Que tipo de... Onde estava esse bebê? E aí, na outra vez que eles foram ver, o bebê tava, tipo, com o quê? 2 semanas de vida? E aí eles viram o bebê? Esse caso ele me deixou muito... Enfim, a Brooke pegou prisão perpétua, é claro. Prisão perpétua. E o William foi perpétua. Mas ele foi declarado inocente de assassinato, é claro. Ele pegou prisão perpétua pelo sequestro do bebê e pela ocultação de cadáver. Mas temos pelo menos um pequeno final feliz, talvez. Bem pequeno. Mas é um final feliz. O namorado da Savannah, o Ashton, conseguiu a guarda da filha e eles cuidam dela. A família toda cuida dela e ela é como, assim, uma cópia da mãe dela praticamente. Todo mundo diz isso. O nome dela é Hazley Joe
E ela é uma gracinha. É isso. Pelo menos a menina conseguiu sobreviver. Mas, nossa, como essa história é triste. Mais uma história triste pra gente começar a semana daquele jeito, né? Se você tem qualquer outro caso que você gostaria que eu falasse sobre, coloca nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais, mistérios, maquiagem, esse tutorial sai amanhã. Se inscreve no canal, entendeu? Deixa um like, vamos ser amigos, por favor. Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!